Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça um triste episódio da história brasileira ao ver essa nerdologia sobre o incêndio do Gran Circus norte-americano. Quando pensamos em circo, pensamos em artistas dedicados, em crianças se divertindo e comendo pipoca. Infelizmente, um grande número de pessoas dentro de um ambiente com uma estrutura temporária também pode ser o componente de uma tragédia após serem alvo de uma ação criminosa, como veremos no Nerdologia Criminosos desse mês. No dia 8 de dezembro de 1961, em Niterói, estado do Rio de Janeiro, chegou a grande comitiva do Gran Circus norte-americano. O anunciado maior circo da América Latina se instalou na Praça do Expedicionário, no centro da cidade. Ele chegava da cidade do Rio de Janeiro com 60 artistas, 20 funcionários de apoio e 150 animais. Na época, Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Com pouco menos de 300 mil habitantes, era uma das 10 maiores cidades do Brasil. Depois de deixar de ser a capital nacional, em 1960, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do antigo estado da Guanabara, que foi fundido com o estado do Rio de Janeiro em 1975. A chegada do circo causou grande sensação na cidade, e a estreia local do espetáculo ocorreu no dia 15 de dezembro, com 2.800 ingressos vendidos, outros 300 convites distribuídos e mais dezenas de pessoas que entraram de penetra. Entre a chegada do circo e a estreia, passou-se uma semana de trabalho intenso para a montagem do espetáculo e também do local do espetáculo, coberto por uma enorme tenda cuja lona pesava 6 toneladas. Para isso, o dono do circo, Danilo Stefanovic, costumava contratar cerca de 50 trabalhadores provisórios de cada cidade pela qual o circo passava. Em Niterói, um deles foi um homem de 22 anos de idade, chamado Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Pessoas de seu círculo social afirmavam que Dequinha tinha deficiências intelectuais. O fato é que, depois de 2 dias de trabalho, Dequinha foi demitido. Algumas versões falam que ele foi demitido após descobrirem que ele tinha antecedentes policiais por furtos. Outras, que Dequinha foi demitido por ter quebrado um objeto de vidro, como uma luminária ou um espelho. Além da demissão, Dequinha teria se ressentido por supostamente ter recebido menos dinheiro do que o combinado e que teria sido mandado embora por influência do funcionário Maciel Felizardo, com quem bateu boca e Felizardo teria agredido. Dequinha foi uma das várias pessoas que tentou entrar de maneira irregular na estreia e foi expulso ao ser identificado por outro funcionário, o domador de elefantes Edmilson Juvencio. Segundo o jornalista Mauro Ventura, no dia da estreia, o proprietário, depois de suspender a venda de novos ingressos, teria também se queixado da tarefa de botar para fora os favelados que tentaram entrar de graça. Danilo Stefanovic tinha 41 anos de idade na época e descendia, por parte de pai e de mãe, de artistas circenses. A origem artística da família está na década de 1840, na Sérvia, e vários de seus irmãos e irmãs também trabalhavam no circo da família. Seus pais se conheceram na França, foram para a Itália e depois migraram para o Brasil, onde os negócios prosperaram. Dequinha desejava se vingar dos acontecimentos que ele considerava desaforos: a demissão, o bate-boca, o pagamento e a expulsão no dia da estreia. No dia 17 de dezembro, ele se encontrou com José dos Santos, conhecido como Pardal, e Walter Rosa dos Santos, conhecido como Bigode, no local então conhecido como Ponto de 100 Réis, perto do centro da cidade. O plano de Dequinha era incendiar o circo e Bigode ficou responsável por levar latas de gasolina. Às 15 horas e 45 minutos, com 3.000 pessoas na plateia, faltavam 20 minutos para o espetáculo acabar, quando as primeiras labaredas surgiram. Quem notou o incêndio foi a trapezista Antonieta Stefanovic, irmã de Danilo, conhecida como Nena. O circo anunciava que sua lona era feita de materiais modernos, o nylon. Na verdade, a lona de 6 toneladas era feita de algodão e revestida com parafina para impermeabilizar. A parafina é um derivado de petróleo, conhecida por ser matéria-prima de velas e altamente inflamável. O incêndio se espalhou rapidamente. Entre 5 e 10 minutos, a lona queimou completamente. Pedaços da armação e da estrutura de espetáculos caíram sobre as pessoas. A elefanta Semba saiu em disparada, em pânico, atropelando pessoas. Por outro lado, ela abriu uma saída, arrastando o material da estrutura. A enorme lona tinha apenas 2 saídas, a dos fundos, por onde entravam e saíam artistas e animais, e a principal, a única conhecida do público. Muitas pessoas morreram soterradas ou sufocadas, se aglomerando para tentar fugir pela única saída. 372 pessoas morreram nos 30 minutos iniciais do incêndio, e centenas ficaram feridas, precisando de atendimento médico, muitas delas com queimaduras de 3º grau.
Uma coincidência agravou a situação, já que os médicos do estado estavam em greve naquele dia, e o maior hospital da cidade, Antônio Pedro, estava fechado, com protestos pedindo a federalização da instituição, que recebia poucos recursos. Inicialmente, a magnitude do incêndio foi subestimada, até que o cirurgião Almir Guimarães assumiu o hospital em um gabinete de crise e o portão foi derrubado por um caminhão que carregava feridos do incêndio. Caminhões do exército e veículos de pessoas comuns tiveram que ser utilizados para transportar pessoas, já que o número de vítimas e de feridos era muito grande para as ambulâncias. A maior parte dos médicos abriu mão da greve, e outros profissionais de saúde chegaram de outros estados, a maioria deles voluntários. Autoridades de outros países também se comoveram com o acontecido. A Argentina enviou profissionais de saúde e medicamentos, enquanto os Estados Unidos enviaram insumos e bolsas de sangue. Padres e freiras viajaram para Niterói para o amparo de feridos e familiares, e o então presidente João Goulart visitou as vítimas no hospital e determinou que o governo federal deveria fornecer todo o apoio necessário, como já citado o uso de veículos militares. No total, oficialmente, são 503 mortos. Muitos deles morreram devido à falta de procedimentos de emergência no local e atendimento demorado. 70% das vítimas eram crianças. Devido às queimaduras, muitas pessoas precisaram de cirurgias plásticas, e o cirurgião Ivo Pitangui, na época professor universitário no Rio de Janeiro, conduziu um extenso programa de atendimento. Em sua biografia, o médico afirma que o incêndio foi um evento marcante de sua vida e do reconhecimento da importância social de sua área de atuação, muitas vezes reduzida a questões apenas estéticas ou de vaidade pessoal. A partir do depoimento de funcionários do circo, a polícia prendeu Dequinha no dia 22 de dezembro de 1961. Pardal e Bigode também foram detidos e suas companheiras também foram indiciadas por terem participado da trama. Dequinha confessou e participou da reconstituição do crime, disfarçado, já que a população tentou invadir a delegacia para linchá-lo. Segundo ele desejava apenas dar um susto e não imaginava que o incêndio tomaria a proporção que teve. Peritos apontaram também que as instalações elétricas eram precárias, a ausência de saídas de emergência e de extintores de incêndio. Apesar disso, o Corpo de Bombeiros autorizou o funcionamento, e críticos apontam que o governador estaria interessado em focar no julgamento dos criminosos para atenuar a falta de condições do local. Nenhuma autoridade ou proprietário do circo foram responsabilizados. Em outubro de 1862, Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão. Ele fugiu da prisão em 1973 e, menos de um mês depois, foi assassinado com 13 tiros. O incêndio do Gran Circo norte-americano é até hoje o mais letal da história do Brasil e também a maior tragédia circense da história. E lembra que esse vídeo é um recorte, e claro que infelizmente muita coisa ficou de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre a história de Rapa Nui, a Ilha de Páscoa, perguntaram se os povos polinésios construíram moais em outros locais. Não, os moais, especialmente pelas suas dimensões, são únicos de Rapa Nui. Comentaram que a mais remota ilha habitada no mundo seria Tristão da Cunha. Claro que isso vai depender do critério adotado. Por exemplo, a Ilha de Páscoa é mais distante do continente do que Tristão da Cunha, então vários locais podem reivindicar esse título. Tristão da Cunha, inclusive, não tem aeroporto. Finalmente, perguntaram sobre a expedição do navio Beagle com Charles Darwin. Na verdade, o Beagle não visitou Rapa Nui, mas sim as Ilhas Galápagos, mais ao norte. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Assine nosso canal para conhecer mais sobre a história do Brasil e até a próxima!